Olá, gente, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, vocês vão saber tudo sobre a intertextualidade, mais especificamente sobre a paródia. Eu me chamo Renata Cunha, sou professora de língua portuguesa e redação. Eu espero que ajude vocês no conteúdo como revisão aí para a escola. E vamos para o vídeo. Então, vamos começar conceituando o que é intertextualidade, tá? Intertextualidade nada mais é do que um texto que conversa com o outro, tá? E aqui nessa aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre a paródia. Para esta tela inicial eu trouxe para vocês a tela O Grito, tá? Bem conhecida aí na arte, e uma paródia, uma intertextualidade, né, de uma tirinha sobre pane na internet e ele imitando o grito assim, ó, né, dessa célebre pose desse quadro. Então, vamos lá. Os programas humorísticos de televisão utilizam muito a paródia como recurso para provocar o riso do espectador. Você provavelmente conhece alguns desses programas, em que os atores arremendam satiricamente o estilo de pessoas públicas ou situações comuns, como aula, sessão de assembleia, telejornal, reunião familiar, etc. Trouxe aí nas imagens aquele programa que não existe mais, o Zorra Total, que fazia isso como ninguém, né? O Zorra Total satirizava situações, ó, temos aí do Lampião, aí uma mulher rica, provavelmente, né, uma situação. Então ele pegava situações do dia a dia ou da história que tinha acontecido e trazia aí como, uma sátira bem-humorada, fazia uma paródia, uma intertextualidade. Quem é das antigas deve lembrar, mas tem aí na internet também, se você quiser consultar, deve ter algum episódio por aí. Mas, para que esta paródia funcione e produza esse efeito humorístico, é necessário que o leitor conheça o texto original, ou seja, o texto fonte, né? É da relação entre a paródia e o texto parodiado que brota o sentido crítico ou brincalhão pretendido pelo autor. Sem o diálogo entre esses dois textos, que é chamado de intertextualidade, não há paródia. Então, se você não conhece o texto original, você não tem como saber que é uma intertextualidade, que é uma paródia, né, daquele texto original. Então, não tem como. Nós vamos ver isso na literatura. Temos aí um poema muito famoso do Carlos Drummond de Andrade que se chama Quadrilha. Vamos ler. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos. Teresa entrou para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, esse aqui é o poema original. Deste poema, a gente pode ver que o Ricardo Azevedo usou como base, né, o texto do Drummond, para fazer o texto dele, que se chama Quadrilha da Sujeira, tá? Então, vamos ver. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Teresa, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de J. Pinto Fernandes, que nem tinha entrado na história. Então vocês percebem que o texto do Ricardo Azevedo dialoga com o texto do Drummond, e aí ele faz essa paródia, essa intertextualidade, só que falando da sujeira. E é isso que a gente pode fazer com mais diversos textos que existem na literatura brasileira. E muitos autores fazem isso, tá? Mas não só na literatura. Nós vamos ver agora na próxima tela. E é isso que músicas populares, poemas muito conhecidos ou provérbios e frases feitas são alvos frequentes desse tipo de brincadeira. Como a gente já viu na arte também temos, né? Assim como o quadro Grito, nós temos aí o quadro da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, né? E o estúdio do Maurício de Souza e a Barbie fizeram isso como ninguém, né? Fizeram uma intertextualidade, uma paródia, brincando aí com o quadro tão famoso da Mona Lisa, tá? Então fizeram do jeitinho deles, né, dando a característica desses estúdios mais,
tendo como fonte principal o quadro original da Mona Lisa. E perceba, se a gente não conhece a obra original, tanto na literatura quanto na arte, a gente não tem como dizer que foi feita uma intertextualidade, uma paródia, uma brincadeira, tá? Mas atenção, nem toda obra humorística pretende provocar gargalhadas. Existe um tipo de humor que é sutil, sofisticado, que apenas provoca o riso. É uma brincadeira intelectual que depende mais da inteligência que da disposição do espírito do leitor ou espectador. Trouxe aí para vocês a foto famosa dos Beatles, né, nessa faixa de pedestres. E se você não conhece, não sabe quem é os Beatles, não reconhece essa foto, você não vai saber desta intertextualidade, essa paródia que o Simpsons fez com com esta imagem dos Beatles, certo? Então é isso, essa foi a aula de hoje. Eu espero que sirva aí como revisão para a sua aula da escola. Eu fico por aqui. Se você quiser acessar o meu site aqui embaixo, meu blog, fica à vontade, é o mergulhandoemletras.com.br. Lá tem posts toda semana, tá? E é isso. Um super, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!